Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, episódio 2 do nosso mini curso de SQL para Engenharia de Dados. E a gente vai ver aqui alguns conceitos na prática do que a gente viu na aula anterior. Tá? Então a gente vai criar algumas coisas aqui, você não precisa se conectar em base nenhuma para fazer isso, é só replicar o que está sendo feito aqui que você vai conseguir trabalhar e fazer esses mesmos testes que a gente vai fazer aqui, beleza? Então vamos lá. Eu estou com o SQL Server aberto aqui, você pode usar qualquer banco que seja da sua preferência, beleza? A maioria dos códigos aqui eu vou acabar copiando para a gente não deixar esse vídeo muito longo, e aí eu vou comentando em cima desses códigos aqui, beleza? Então, primeiro de tudo, pessoal, eu já tenho alguns bancos aqui na lateral, ó. Tá fica um pouco pequeno de ver, mas eu não consigo aumentar. Então eu posso ter diversos bancos de dados, diversos databases aqui no meu SQL Server, tá? Então, no mesma instância do meu SQL Server, que nesse momento é local, mas pode ser uma instância cloud, né? Uma instância aí de um servidor. Você pode ter vários bancos, organizar isso em vários bancos. Dentro dos bancos, a gente tem os esquemas. O que são os esquemas? Os esquemas são como se fossem pastas ali que vão separar o que você está fazendo. Nesse caso desse banco, por exemplo, a gente só tem o esquema DBO, né? O que vem antes do nome da tabela. Então, eu tenho o DBO e o nome da tabela. E aí, para cada esquema, eu tenho as tabelas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um banco chamado de vendas e-commerce, e dentro desse banco a gente vai ter um esquema chamado bronze para os dados brutos, silver para os dados semi-tratados e gold para os dados prontos para a camada de consumo, para a camada analítica, beleza? Então a gente vai criar aqui um banco novo, tá? Então a gente vai digitar ó, create database e vamos chamar de loja DB. Vou dar aqui, ó, então banco concluído com sucesso, ele criou, né, esse banco e a gente vai usar o comando use loja DB para a gente poder usar esse banco, tá? Então, a partir de agora, tudo que a gente fizer, a gente está usando esse banco, ó. Ele apareceu aqui em cima, eu poderia selecionar aqui, mas a gente fez isso via comando, tá? Vamos também rodar uma outra query, ó, puxando aqui desse sys.databases, que é uma tabela que o próprio banco deixa aí por padrão, então a gente consegue ver o nome do nosso database, loja DB. O database foi criado agora, né? Então tá o mesmo horário de agora, onde eu tô gravando esse vídeo. E o estado desse banco é online. Então ele está funcionando, beleza? Agora, pessoal, a gente vai criar os nossos esquemas, que é a segunda parte aqui do que a gente vai fazer, né? É o segundo nível aqui, né? Do nosso banco de dados. Então, create esquema e vamos criar um esquema chamado vendas. Ao ponto e vírgula aqui. E ele criou esse esquema. Então, vamos ver se ele já aparece aqui do lado. Vamos ver se ele já aparece aqui do lado, ó. Lojas DB ainda não vai aparecer porque a gente não criou nenhuma tabela, tá? Às vezes também tem um delayzinho aqui, mas vamos seguindo. Agora a gente já está usando o nosso banco, a gente já criou o nosso esquema aqui e a gente vai criar uma tabela. A gente vai criar uma tabela nesse esquema, ó, e eu vou copiar esse código aqui. Create table categorias, e aí a gente vai criar, obviamente, essa tabela de categorias e vamos dar uma olhada nela aqui, vamos dar uma olhada nesse código. Olha que interessante. É sempre papel ali, tanto do arquiteto, ou do DBA, ou do engenheiro que estiver trabalhando, entender quais são os tipos de dados recomendados para aquele caso. Então, por exemplo, a gente vai ter uma ID categoria, que vai ser um ID único, uma chave primária dentro dessa tabela, e a gente está falando que ela vai ter o tipo de dado inteiro, então ela só vai receber os tipos de dados inteiro. E a gente já está colocando também uma constraint aqui para ela, uma constraint a mais, que é not null, ou seja, a gente está falando que, independente do que for adicionado aqui, esse ID categoria não pode estar em branco. É uma informação obrigatória para essa tabela. O nome é a mesma coisa, só que aqui com varchar. O que é o varchar? O varchar é um tipo de dado texto variável, né? Então, cada um vai ter seu nome, uma quantidade de caractere específica.
porém só é permitido adicionar até 100 caracteres, tá? Então, o banco ele vai reservar 100 caracteres para cada linha aqui de dado, né? E também não pode ter um nome nulo, tá? E por fim, a descrição. Então, essa descrição aqui, ela aceita até 255 caracteres tipo texto, e essa aqui já é permitido ter nulos, tá? Então, se tiver um nulo aqui, não vai bloquear uma inserção de dados, por exemplo, né? E por fim, olha que interessante, a gente puxa o mesmo ID categoria que a gente estava fazendo aqui em cima. E, pessoal, dependendo se você estiver usando Postgres, aí pode ter uma ligeira diferença para criar uma APK, alguma coisa dessa, mas o importante são os conceitos, a gente visualizar o que está acontecendo, tá? Então, a gente está criando uma constraint PK categorias como primary key. Por que que o primary key é uma constraint? Porque a gente não pode ter repetição. Então, isso entra como uma regra dentro do banco, né? Se eu tentar adicionar uma repetição aqui, isso aqui vai dar um problema, tá? Então, a gente está definindo aqui o nosso ID categoria como a primary key da nossa tabela. Vamos criar essa tabela aqui e vamos ver agora se ele aparece aqui no nosso banco de dados. Vou atualizar, lojas DB, tabelas, e ele entrou no esquema categorias, ó, ele não entrou no outro esquema que a gente criou, que é o esquema de vendas. Para isso aqui entrar no esquema certo, a gente precisa direcionar ele para o esquema certo. Então, vou colocar aqui vendas.categorias. Vamos rodar de novo isso aqui. Concluído com êxito. Vamos atualizar aqui. Opa, atualizei errado, né? Vamos atualizar aqui. E agora a gente tem o vendas categorias, que é o esquema que a gente deveria ter tido colocado antes aqui, beleza? Agora, pessoal, a gente vai criar algumas outras tabelinhas aqui. E aí a gente vai comentando um pouquinho em cima delas, tá? Então, vamos fazer a criação da nossa tabela clientes. E aqui a gente precisa pôr vendas.clientes também, tá? Então, ID cliente, a mesma coisa. Not null, nome varchar not null, que a gente viu. E-mail varchar também, cidade varchar. E aí fica até uma curiosidade, galera. Sabe qual que é a diferença do varchar pro char? É que o varchar ele é variável, né? Então, como eu falei, a cidade, cada uma vai ter uma quantidade de caracteres. E-mail, cada um vai ter uma quantidade de caracteres. Só que, independente dessa quantidade de caracteres, a quantidade reservada para ocupar a memória de cada linha dessa coluna, nesse caso é de 100, nesse caso é de 150, nesse caso é de 150 e assim por diante. Olha a diferença que o char, a gente vai ter o F, então vai ser sempre SP, PE, SC, PR, etc. Então são sempre dois caracteres. Então aqui não é variável, não precisa ser um varchar, e sim um char, porque é uma quantidade fixa, que a gente sabe. E a data de cadastro, que tem um outro tipo aqui, que é o date. E olha que interessante, ele não pode ser nulo, e por default, o que é esse default? Sempre que o banco criar uma linha dessa, ele vai pegar a data atual. Então ele vai fazer um cache aqui como data pegando o getDate atual, tá? Então o getDate ele vai retornar a data o instante atual quando a gente rodar isso aqui, né? Quando a gente inserir um dado no caso. E a gente cria uma constraint também, criando uma primary key para ID cliente. Lembrando que a primary key e as chaves estrangeiras, as chaves primárias e as chaves estrangeiras, são o que permite a gente fazer os joins, os relacionamentos, para navegar as informações, os dados ali entre as tabelas e puxar nas nossas queries, beleza? Então, ó, rodamos mais uma tabela. Vou criar uma terceira. Agora a terceira, ela vai ter uma coisa nova aqui que a gente não viu. Então, ó, tudo parecido. Vamos colocar vendas também, o nosso esquema, declarar o nosso esquema. O ID produto int, a gente já viu o nome, a gente já viu tudo not null. E o preço. O preço, então, agora tem um tipo de dado decimal, né? Porque o preço pode ser R$ 11,50, R$ 99,99, assim por diante. Então, a gente tem até 10 casas decimais arredondado para duas, tá? Então, aqui ele aceita até 10 casas decimais para fazer os cálculos. Estoque é inteiro, né? Por padrão é zero, né? Então, sempre que for criado algo, se a gente não definir o estoque daquele produto, ele vai vir com zero. E o ID categoria? Olha que interessante. O ID categoria ele é um ID de outra tabela, né? Só que ele é um ID necessário para a gente relacionar o produto com a categoria. A gente já vai chegar lá.
Estamos definindo a nossa primary, que também é ID produto, igual a gente viu. E aqui a gente está definindo uma outra constraint, e a gente está definindo uma foreign key. O que é isso? É uma chave estrangeira. Ou seja, o ID categoria ele é uma chave estrangeira. Ó. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Ó. Tabelas, categorias, colunas. Olha aqui, o ID categoria ele é uma PK dentro da nossa vendas categorias, só que ele é uma chave estrangeira dentro da ID categorias. Então a gente está criando aqui uma integridade referencial, galera. A gente está criando uma integridade referencial, tá? Vamos rodar essa tabela aqui. Ó, consulta concluída com êxito. Ou seja, a gente está falando que a nossa ID categoria ela depende aqui da referência da nossa tabela ID categoria. Então, eu não posso adicionar uma categoria para um produto aqui na tabela de produtos que não exista lá na outra tabela, né? Então, os bancos, eles têm essas integridades referenciais, certo? Criamos mais uma. Vamos só dar uma atualizada aqui rapidão. Ó, tabelas. E a gente tem aqui vendas, produtos. Vamos dar uma olhada nela, ó. Colunas, ó, aqui, ó. FK. Então, a nossa FK está definida. Ela tem até um formatinho de chave diferente, beleza? Beleza, vamos criar uma outra aqui. Tabela de pedidos. Aqui a gente já viu tudo, tá? Então é vendas. Vendas ponto. Aqui eu vou adicionar um vendas ponto também. Estamos definindo chave primária, chave estrangeira. Né? Tem os status aqui, os tipos de dados que a gente já viu, o default que a gente já viu. Vamos rodar, beleza, concluído com êxito. Vamos criar uma outra tabela, que é a nossa tabela de itens pedidos. Então a gente tem a tabela pedidos e a gente vai ter uma tabela para itens pedidos, tá? Lembrando que isso aqui a gente estaria simulando um banco transacional, tá? Então aqui a gente já conhece tudo e aqui a gente está fazendo, ó, uma PK, uma chave primária e duas constraints, né? Então essa tabela vai se relacionar com a ID pedido e com a ID produto, beleza? Então vamos lá, vendas.id pedido, vendas.id produto, ó. Aqui, ó, vendas.pedidos, venda.produtos. Vamos rodar tudo isso aqui. Consulta concluído com êxito. E aí, agora, a gente vai... Vamos rodar um código aqui, ó, só para a gente ver, via código, todas as nossas tabelas que a gente criou nesse banco, tá? Então tá aqui, ó, categorias e categorias. Então vamos apagar uma dessas, porque a gente tinha subido errado aquela hora lá pro DBO, né? Então vou dar um drop. O drop, ele apaga toda a estrutura da tabela, tá? Então, tanto os dados quanto os metadados. Então, DBO.categorias. Dá um drop. Dá um drop. Drop table, tá? Drop table. Opa. Drop table. E vamos rodar essa parte do código. Tá falando que não existe... Ah, tá. Escrevi errado, né? Pronto, agora foi certo. Então, beleza. Agora a gente vai, se a gente rodar aqui de novo, a gente só tem uma categoria, beleza? Então, a gente tem categorias, clientes, itens, pedidos e pedidos, beleza? E agora a gente vai começar a inserir dados nessas nossas tabelas. Nessas nossas tabelas não tem nada. Se eu der aqui um select asterisco from categorias, por exemplo, escrevendo errado, categorias, vendas ponto categorias, a gente não tem nada, né? Não tem nenhuma informação. Então agora a gente vai começar a fazer os insert into, que são os comandos aí para a gente popular, o comando de criação de dados, né? Que a gente viu do CRUD. Ó, então insert into, categorias, vou definir o esquema vendas.categorias. Então, eu estou colocando dados na ID categoria, ó, 1, 2, 3, 4, o nome aqui, ó, eletrônico, livros, roupas, alimentos, e a descrição, tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui o vendas categorias, pra gente colocar aqui embaixo. Se a gente rodar isso, agora a gente tem os nossos dados inseridos, beleza? Ó, vou fazer os outros insert. Pessoal, depois eu deixo aqui também o link, né, dessas consultas para vocês fazerem.
Mas se vocês quiserem testar na mão também, vai demorar um tempinho para ir escrevendo, mas se você não conhece muito da estrutura, é bom para você já ir entendendo como é que é essas criações, esses insert int e etc. Aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Ele reclama porque a gente não declarou o esquema e por padrão ele tenta puxar pela DBO, tá? Então, ó, agora a gente tem aqui o e-mail permitia nulo, lembra? Então aqui a gente tem um e-mail nulo e a gente vê que não acontece nada, não teve nenhuma reclamação e a gente já vai ver isso acontecendo daqui a pouco. Vamos fazer um insert into nas nossas tabelas de produtos. Então vamos popular a nossa tabela de produtos. Aqui a gente precisa pôr o vendas ponto. E aqui no from a gente põe o vendas ponto também. Ó, agora a gente tem aqui nossos dados preenchidos, estoque, tal, belezinha, o preço. Né, o preço que a gente viu com 2 casas decimais. O ID produto, show de bola. Vamos fazer isso com os nossos pedidos. Ó. Então, pedidos aqui, ó, vendas, ponto pedidos. E aqui no from, vendas, ponto pedidos também. Vamos rodar, belezinha. E por fim, o nosso itens pedidos, tá? Então, nosso itens pedidos. E aqui, olha que a gente vai ter o insert into. E eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, ó. From vendas ponto, join vendas ponto, join vendas ponto, join vendas ponto. Pessoal, às vezes ele fica com esse sublinhado embaixo aqui, que é muito feio, mas não tem nenhum erro não, tá? Olha que interessante, pessoal. Aqui, a gente faz os joins com o quê? Entre chave primária e chave estrangeira. Então, olha aqui, eu estou puxando informações da tabela de clientes, da tabela de pedidos e da tabela de produtos, sendo que o from é na tabela de pedidos. E aqui a gente relaciona o quê? Chave primária com chave estrangeira. Então, a gente tem essa integridade entre as tabelas, beleza? Agora, pessoal, a gente tem todas as nossas tabelas aqui, as nossas 5 tabelas populadas. E aí a gente vai fazer alguns testes, ó. Então a gente viu que a gente tem uma constraint que são as chaves primárias. E por ser chave primária, a gente não consegue inserir dados que são duplicados, né? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste na nossa tabela de clientes. Deixa eu dar um select asterisco from vendas.clientes. Ó, então a gente tem 5 clientes, beleza? Na nossa base. E ó, se eu quisesse rodar esse código aqui, ó, insert into, preciso colocar vendas.clientes. E eu tenho aqui, ó, o 1 e aqui algumas informações só pra gente testar. Se a gente fizer isso, opa, abriu uma nova sem querer. Se a gente fizer isso aqui, olha o que ele fala. Violação da restrição primary key PK clientes. Não é possível inserir a chave duplicada no objeto vendas clientes. O valor da chave duplicada é 1. Ou seja, essa constraint, essa integridade aqui, manteve que o nosso banco não tenha subido nada errado. Ele falou, cara, já existe aqui um ID 1 e você mesmo criou uma regra que não pode existir outro ID 1. Então é basicamente isso que aconteceu. Vamos fazer um segundo teste? Ó, em clientes também, vendas.clientes. E o que a gente vai fazer? A gente vai... peraí que eu dei um insert aqui, ó. Vamos de novo. Vendas.clientes. E a gente vai tentar colocar o nome aqui, ó, que é o segundo, como nulo. E a gente é bloqueado isso também, ó. Vamos rodar, ó. Não foi possível inserir um valor nulo na coluna nome da tabela lojadb.vendas.clientes. A coluna não permite nulos. Então a gente mesmo criou essa constraint, né? Então a gente está testando como é que o banco bloqueia isso aqui. Vamos fazer um outro teste, ó. Vou pegar um outro código aqui. Ó, o ID cliente 999 ele não existe, a gente acabou de ver, né? Então vamos colocar de novo a select asterisco from vendas.clientes. Eu poderia aqui especificar também o nome do banco, tá, galera? Só um adendo aí, ó. Poderia fazer dessa forma. Que aí ele já pega o caminho completo. Então aqui eu não tenho ID cliente 99. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso adicionar um pedido, falar, ó, lá na minha tabelinha de pedidos, teve um pedido, teve uma compra
que o cliente do ID 99 fez. Eu só posso fazer isso se existir o ID 99 na minha tabela de clientes. Então, isso é integridade referencial. Eu estou criando essa integridade referencial entre duas tabelas, por chaves primárias e chaves estrangeiras, né? Então, as coisas precisam ter lógica, as coisas precisam fazer sentido, ó. Se eu rodar isso aqui, ó o que ele vai acontecer. A instrução insert conflitou com a restrição foreign key. O conflito ocorreu no banco de dados tal, 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 tabela tal, 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 coluna ID cliente. Por quê, galera? Porque não existe esse ID 99, tá? Se a gente criar aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo do insert int aqui. Ó, eu vou pegar um exemplo do insert int na tabela de clientes aqui embaixo, ó, vendas.clientes. E aqui a gente vai pôr o ID 99 e eu vou deixar esses outros iguais aqui. Se eu criar esse ID 99, ó, vou criar. Criei esse ID 99. Vamos consultar. Agora tem o 99 aqui embaixo. Agora, se eu tentar inserir um pedido com o ID 99, o que vai acontecer? Ele deu um conflito com a FK clientes. Tá certo, porque o ID 99, ID pedido 99. Ah, tá, o ID cliente está 999. Então, vou colocar o ID cliente 99. E aí a gente tem, ó. Então, agora a gente tem tanto o nosso cliente 99 e na nossa tabela de pedidos, se a gente colocar pedidos aqui, ó, ele permitiu com que a gente inserisse um pedido que tem o ID cliente 99 porque a gente criou isso antes. Então, isso é a integridade referencial que a gente criou aqui, beleza? Vamos fazer um outro teste aqui de integridade referencial também, que é o delete from clientes, vendas clientes, onde o ID cliente é igual a 1. Será que vai funcionar? Ó, ele conflitou. Por que ele conflitou? Ele falou, cara, você não pode apagar um ID cliente 1 porque esse cara já fez compra, ele existe no outro banco, então não posso apagar ele aqui. Então, isso aqui, pessoal, são esses bloqueios, tá? Que a gente tem aqui, que a gente testou, e a gente fez aplicações do CRUD, né? Então a gente criou, tentou deletar. Vamos fazer uma outra coisa, ó. ID cliente, eu não posso apagar o ID cliente 1. Aí vamos fazer, eu queria apagar o 99, que foi o que a gente criou, ó. Vou apagar o 99, ele vai dar o bloqueio, porque foi a mesma coisa que a gente já viu. Então a gente vai fazer um delete from vendas.pedidos, né? Vendas.pedidos, where ID cliente igual a 99. Só que a gente vai apagar esse pedido primeiro, ó, então apagamos o pedido. Agora, se a gente quiser apagar o cliente, a gente consegue. Por quê? Porque não existe mais nenhuma referência desse cliente lá na tabela de pedidos. Então, isso aqui foi a nossa integridade referencial que a gente criou aqui para testar, tá, galera? Então, a gente testou alguns comandinhos de operações básicas aqui nessa aula 2, para a gente entender alguns conceitos que a gente tinha falado antes, beleza? Então vão vir mais vídeos aqui desse mini curso, tá? Então vão ter diversos outros vídeos, tanto um pouco teóricos, tanto quanto mais práticos, igual esse que a gente fez. E é isso por esse vídeo. Comenta aí se você gostou, se você quer se você tem algum feedback, se você gostaria de ver algum outro vídeo aqui. E, né, eu tô deixando aqui o QR Code do Manual da Engenharia de Dados, se você se interessar. É o meu curso, muito direto ao ponto. Hoje está custando R$ 97,00, mas ele vai chegar até R$ 127,00. Então pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, não esteja por R$ 97,00. E aproveite aí que é um curso onde eu ensino diversos conceitos base, independente de ferramenta, que é importante você saber para atuar na área da engenharia de dados, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.